Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, estamos aqui na segunda parte. Iniciamos a segunda parte já há algumas semanas. Já houve ali a transformação, o grande encontro, às portas de Damasco, ali no deserto, entre Saulo e Jesus, né? E ali ele relembra, não a nível de consciência, mas ele é tocado de uma maneira tal ali que ele percebe que qual era a tarefa dele, né? Ele entende que ele veio para servir a Jesus. E isso é tão forte, né, na sua vida, que ele percebe assim, puxa, eu fui cego a minha vida inteira. E esse seu sentimento foi tão intenso que de alguma forma ele acabou ali até mesmo obscurecido pela luz de Jesus, a luz do Cristo. Ele plasma ali no seu perispírito e realmente ele se vê cego, ele está cego, né? Ele perde a visão. E assim, nessas condições, ele entra em Damasco, sofre ali uma primeira decepção quando ele vai pedir abrigo, ajuda ao seu amigo Sadoc, um amigo que ele acreditava sinceramente, ele tinha em conta sinceramente como um amigo e achava que a recíproca era a mesma, mas ele teve ali a primeira decepção, que Sadoc não queria se comprometer, recebendo ele naquelas condições e ficar mal com os convidados, com as pessoas ali da sociedade, as pessoas cujos interesses ali ele havia, né, no que seria muito complicado para ele, então ele dá uma desculpa, fala para que o Saulo fosse para uma hospedaria que depois ele ia ver. E em princípio ele manda dizer que não estava, mas Saulo ouviu a voz dele, né? Então uma decepção, mas ele já está, quando ele percebe que ele veio a serviço do Cristo, parece que tudo vai vindo à tona. E ao contrário, né, daquela personalidade ali que se intempestiva, que se irritava por qualquer coisa, ele não se irrita, né? Ao contrário, ele entende que ele consegue aquela empatia de se colocar no lugar do outro, né? Aliás, muito fácil se colocar no lugar do outro, porque até bem pouco tempo atrás ele estava exatamente no mesmo lugar que o seu amigo Sadoc, né? Ou seja, ele estava há bem pouco tempo atrás, até antes do encontro com Jesus, ele estava ali preocupado com as convenções sociais, valorizando isso. Então, como que ele poderia criticar a atitude do amigo, né? Então, ele assim, ele entende, ele não fica chateado, ele não fica magoado, ele entende, né? Mas ainda assim, ele vai ali, um dos servos ali o leva à hospedaria e o deixa lá, e ele está lá nos seus pensamentos muito profundos. Ele ficou dias ali sem se alimentar, falamos do jejum, né? Semana passada. E nesse seu nesse mergulho profundo em si mesmo, ali nessa compenetração tão profunda que ele estava, e ele ora ali, né? Eis que toca, bate a porta, toca a campainha, não existia, né? Bate a porta ali da hospedaria, do quarto, do local onde ele estava, alguém, né? E ele pede que possa entrar. E ele não sabe quem é, né? E ali ele ouve aquela voz dizendo, né, que o Senhor, né, Jesus, o havia enviado ali para devolver-lhe a visão. E ele fica extasiado, mas quem é essa voz? Quem é essa pessoa? E foi aqui que nós paramos. E eu vou retomar esse parágrafo, né, que é assim, vale a pena a gente retomar essa parte. Quem seria aquela voz misteriosa que entra lá no seu quarto, sabe dos acontecimentos que mais ninguém sabia, diz que o próprio Jesus foi até ele e disse para que ele fosse lá devolver-lhe a visão?
Quem seria, né? Vamos lá, olha. E aí, Saulo pergunta, né? Vosso nome? Perguntou, quase aterrado, o Saulo. E ele vai responder: Ananias. Isso mesmo, Ananias. Quem ele estava justamente indo perseguir, né? Em Damasco. A resposta era uma revelação. Continuando, não, retomando o que lemos a semana passada, o último parágrafo. A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. A presença de Ananias revoca-lhe à memória os apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina e o motivo da viagem a Damasco, onde encontrara Jesus e a verdade renovadora. Tomado de profunda veneração, quis avançar, ajoelhar-se ante o discípulo do Senhor que lhe chamava ternamente irmão, oscular-lhe eternecido as mãos benfazejas, mas apenas tateou o vácuo sem conseguir a execução do gratíssimo desejo. E ele diz, olha, quisera beijar vossa túnica, continuando aqui, né? Quisera beijar vossa túnica, falou com humildade e reconhecimento. Mas, como vedes, estou cego. E o Ananias vai dizer, olha, Jesus mandou-me justamente para que tivesses de novo o dom da vista. Comovidíssimo, o velho discípulo do Senhor notou que o perseguidor cruel dos apóstolos do caminho estava totalmente transformado. Ouvindo-lhe, e vamos aqui fazer uma pausa, gente, para o tamanho da fé de Ananias. Porque Ananias, e como todos os cristãos da época, na verdade eles nem tinham essa denominação ainda, né? Mas todos os seguidores de Jesus daquela época temiam. Eles morriam de medo de Saulo. Eles morriam de medo de Saulo porque sabiam de como ele era implacável ali na sua perseguição. Era bem isso que ele coloca, era um lobo atrás das ovelhas, né? E Ananias sabia que Saulo estava indo lá atrás dele para matá-lo. E eis que Jesus aparece e fala, vai lá. Olha, você tem um servicinho para você, Ananias. Ah, é, Senhor, o que é para eu fazer? Ah, você vai ali, na rua direita, numa hospedaria, tem lá uma pessoa que é para você fazer uma cura. Ah, tá bom, quem é? Ah, é o Saulo. Saulo de Tarso está cego, você vai lá curá-lo. Imagina, né? Olha o tamanho da fé, porque se é outro, se sou eu, né? Fala assim, mas o senhor tá louco. Esse homem quer me matar, tá perseguindo todo mundo, o senhor manda ir lá, né? Veja, não, então assim, não houve isso, nem é relatado isso aqui no livro. Mas se Ananias chega de supetão, é porque certamente, quando Jesus, de alguma forma, diz a ele, né? Certamente o canal com certeza é a mediunidade, né? Então, quando ele ali por alguma via mediúnica tem a certeza de que, né, ouve ou sente alguma, ele sabe que Jesus, né? Jesus pede a ele que vá até Saulo. Não há questionamento. Inquestionavelmente, ele simplesmente vai. É assim que se colocam os servos, né? Os servos, os que estão a serviço, eles não questionam. Então, assim, nós podemos citar Moisés, que ele já havia fugido do Egito, mas quando é dito para que ele voltasse lá, ele não fala, né? Ele não retruca nada, ele fala assim, eu vou lá e digo que quem me mandou, né? A voz que ele atribuía a Deus, que ele não sabia quem é, ele fala tudo, ele não questiona, ele simplesmente pergunta, mas quando eu chegar lá, ou seja, já aceitou que ia. Então, esses são espíritos assim que não questionam, né? Maria, quando o anjo Gabriel chega e fala e anuncia para ela, né, que ela seria a mãe do Salvador, do Messias, e tudo mais, ela não fala nada, ela não pergunta, ela, quem é, não, nada, ela simplesmente
responde: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a vontade do Pai. Então esses espíritos que já são preparados, eles não questionam as determinações do alto, por mais eles não colocam seus interesses acima. Qual seria o interesse aqui do Ananias? Preservação da sua própria vida, não? Instinto de preservação, de conservação, querer viver, não querer sofrer, não querer ir preso. Era isso, mas tudo isso fica pequeno diante de um pedido do mais alto. Então ele não questiona e ele simplesmente vai ali, com toda a sua fé, atrás daquele lobo, como o próprio Emmanuel coloca aqui, né, que era como Saulo se sentia. E vamos aqui ver o que o Ananias vai fazer aqui. E o chama de irmão, né? Então ele diz aqui, olha, Jesus mandou-me justamente para que tivesses de novo o dom da vista. Comovidíssimo, o velho discípulo do Senhor notou que o perseguidor cruel dos apóstolos do caminho estava totalmente transformado. Ouvindo, eu já li tudo isso, mas vamos lá. Ouvindo-lhe a palavra plena de fé, Saulo de Tarso deixava transparecer no semblante sinais de profunda alegria interior. Dos olhos ensombrados manaram lágrimas cristalinas. O moço apaixonado e caprichoso aprendera a ser humano e humilde. Que coisa bela, não? Olha, o moço apaixonado e caprichoso aprendera a ser humano e humilde. Quantas encarnações nós precisaremos para passarmos a ser humanos e humildes, né? Ele precisou aqui de algumas horas. Na verdade, ele já era o escolhido, né? Isso tem que ficar claro. Ele já era um espírito preparado, ele não foi um discípulo, ele foi um apóstolo, um enviado do plano espiritual, mas chegou aqui e esqueceu, graças ao esquecimento do passado. Mas bastou enxergar ali Jesus que veio tudo à tona, né? Jesus é o Messias eterno. Depus minha alma em suas mãos, disse entre compungido e esperançoso. Penitencio-me do meu caminho. Banhado no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora, em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos, ajoelhou-se com humildade. O velhinho generoso quis adiantar-se, impedir aquele gesto de renúncia suprema, considerando a sua própria condição de homem falível e imperfeito. Mas desejando estimular todos os recursos daquela alma ardente em favor da sua completa conversão ao Cristo, aproximou-se comovido e, colocando a mão calosa naquela fronte atormentada, exclamou. Veja, olha a condição do Ananias. Olha, gente, a narrativa do Emmanuel, ela é impressionante, porque a gente precisa ler com calma e tranquilidade para entender o que ele está, o ensinamento aqui. Ananias era uma alma tão grandiosa que ele sinceramente, não era para fazer tipo, era sincero. Ele se incomodaria de ver o Saulo ali ajoelhado diante dele, entende? Então, assim, ele sabe que ninguém poderia se ajoelhar diante dele. Olha como ele se coloca numa condição. Mas quem sou eu para alguém se ajoelhar perante mim, né? Quem sou eu? As pessoas, né, deveriam se ajoelhar para Jesus, mas olha como ele se coloca numa condição de humildade. Mas ele não, ou seja, o seu primeiro impulso, o de Ananias, seria falar: levanta, não é para você ficar assim, né? Não precisa fazer isso. Eu me incomodo de ver você se humilhando assim porque eu te amo. É isso. Uma alma grandiosa pensa dessa maneira. Mas ele não fez. Ele não fez. Por que ele não fez? E o Emmanuel disse, e eu vou ler de novo. Por que ele não fez? Apesar dele sentir que ele não merecia que Saulo se ajoelhasse para ele.
Ele não fez, ele fez aqui, olha. Ele disse aqui, vamos lá. Ele queria impedir, né? Mas desejando estimular todos os recursos daquela alma ardente em favor de sua completa conversão ao Cristo. Ou seja, para reforçar em Saulo os seus novos ideais e objetivos, ele deixou que ele ficasse ajoelhado, como se estivesse ajoelhado diante de Cristo e não de Ananias. Vocês captaram a sutileza dessa narrativa e o tamanho desse ensinamento para que a gente coloque na nossa vida o seguinte: a falsa modéstia, sabe? Temos que ser verdadeiros naquilo que a gente faz, né? Os nossos sentimentos ali. Então, Ananias vai fazer alguma coisa com o Saulo ajoelhado mesmo, muito embora ele sinta que ele não mereça. Não é que ele não mereça, ele se sente como que alguém poderia se ajoelhar diante dele, né? A sua humildade, né? Então, vamos lá. O velhinho generoso, isso aqui eu já li, né? Então, olha, aproximou-se comovido e, colocando a mão calosa naquela fronte atormentada, exclamou: Irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo Jesus. Gente, veja que eu te batizo. Como é diferente esse batismo aqui que ele está falando, desse batismo que a gente conhece nas igrejas por aí. Um ritual, né? Um ritual ali que né? Um ritual. Então, esse batismo aqui que ele está dizendo quando a gente nasce, a gente ganha um nome, não é? A gente se batiza para ter um nome. Então, o nome que a gente tem, tanto que antigamente, muito antigamente, quando a gente não tinha um estado jurídico tão organizado, poucos cartórios, o que valia como certidão de nascimento era a certidão de batismo da igreja, que era ali que se dava o nome da criança, né? O nome, não só o nome, como o nome de família, filho de fulano de tal e fulana de tal, né? Então, o batismo seria isso. Então, no sentido aqui que os judeus tinham, é o seguinte: a pessoa, quando ela batiza, é como se ela estivesse nascendo naquele momento. E aquela pessoa, até antes desse ato, era uma pessoa. E a partir desse ato estaria nascendo uma outra pessoa diferente, transformada, melhorada. Tanto que era muito comum eles mudarem de nome, e a gente vê isso muito entre os seguidores de Jesus, muitos, né? Muitos mudaram de nome, que era para quê? Para dizer assim, está nascendo uma outra pessoa, uma outra identidade, uma pessoa transformada, uma pessoa diferente daquela. E nós vamos ver isso com o próprio Saulo. Aqui ele não vai mudar de nome, não vai ser aqui que vai haver esse batismo de mudança de nome. Mas aqui o Ananias simbolicamente está dizendo: você oficialmente, a partir de agora, em nome de Deus, é uma outra pessoa. E o que acontecerá com essa pessoa nova daqui por diante, né? Vamos ver aqui. Em nome de Deus Todo-Poderoso, te batizo para a nova fé em Cristo Jesus. Entre as lágrimas ardentes que corriam dos olhos, o moço tarcense acentuou contrito. Olha o que ele vai dizer. Digne-se o Senhor perdoar meus pecados e iluminar meus propósitos para uma vida nova. Ele pede perdão. Não vou dizer que é o primeiro ato de humildade, ele já deu várias aqui, né? Mas perante Deus, um grande ensinamento aqui, ele já coloca primeiro o perdão dos pecados, que Deus perdoe. E ele está pedindo isso com muita sinceridade, né? Não é da boca para fora.
Agora, disse Ananias, impondo-lhe as mãos nos olhos apagados e num gesto amoroso, em nome do Salvador, peço a Deus para que vejas novamente. Olha o que ele vai dizer o Saulo. Se é do agrado de Jesus que isso aconteça, advertiu Saulo compungido, ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todo sempre. Olha que submissão aqui. Ou seja, se Jesus quiser que eu fique cego para sempre, eu fico e fico feliz, né? E como se entrasse em jogo forças poderosas e invisíveis, sentiu que das pálpebras doridas caíam substâncias pesadas como escamas, à proporção que a vista lhe voltava, embebendo-se de luz. Veja isso daqui. Quem narra alguma coisa assim, falando de usando exatamente esses termos. Vamos ver aqui. Quem se recorda de uma entidade que narra que diante de um fato ela sente como se escamas pesadas caíssem e sente uma leveza absoluta. Vamos lá. André Luiz, em nosso lar, logo após ele passar o seu teste, né, uma prova ali, dificílima para ele, e ele passou com louvor, que ele desejava tanto, tanto, tanto rever a família, e ele ainda tinha aquela coisa do homem, né, do marido, do pai, do material, e ele não sabia quanto tempo já havia, assim, ele sabia quanto tempo havia passado, mas na espiritualidade não tem, assim, essa... para ele era tão pouco tempo, mas quando ele volta à Terra, ele percebe que foram muitos os anos já que haviam decorrido. E ele fica, né, muito surpreso quando ele vê que a mulher, sua esposa, ela já estava casada, segundo as núpcias, né? E o marido estava ali doente, acamado, e ela ali preocupada. Então, por um instante veio o homem, o material, né? E quis ficar ali revoltado. André Luiz, né? Mas ali num instante ele eleva o pensamento, lembra ali da sua companheira lá de trabalho no plano espiritual, faz uma prece. Ele poderia pôr tudo a perder, né? Ali naquele instante. Mas ele respira fundo, faz uma prece, suporta, entende que aquilo lá que seria muito egoísmo da parte dele, né? Se liberta daquele sentimento, e o que ele faz? Ele vai lá como um irmão e ele procura algumas ervas ali na natureza, alguma coisa ali, alguns fluidos, né, de ervas, prepara um remédio, alguma coisa ali, tudo fluídico, né? Usa dos seus conhecimentos que ele adquirira ali nas câmaras de retificação, onde ele tratava os enfermos, né? Aplica passes, ou seja, ele faz todo um trabalho de um verdadeiro enfermeiro, um trabalho de muito amor ali junto ao segundo marido, né? Engolindo ali todo o seu egoísmo, né? Deixando de lado o seu eu pessoal pro maior, né? Pro eu divino, digamos assim, e olha para ele como um irmão e a esposa como uma irmã, faz o que tem que fazer e ele sente imediatamente uma felicidade, podemos dizer assim, por ter feito a coisa certa. Foi algo que preencheu tanto seu coração que ele narra exatamente da forma como o Saulo está narrando aqui. Ele sente como se escamas pesassem, desprendessem do seu corpo. O que significa isso? Uma leveza do perispírito. O perispírito se adequando ali, se moldando, porque essa é uma característica do perispírito, ele é plástico, é moldável, né? Então, o perispírito denso, ele corresponde a uma pessoa, a um espírito que tem sentimentos, valores densos. Mas quando a gente se transforma através da reforma íntima e nos depuramos e ficamos espíritos mais leves, digamos assim,
o nosso perispírito, de maneira muito natural, se amolda e perde matérias grosseiras, como se fossem essas escamas. E como falamos ali atrás, o que aconteceu com a cegueira de Saulo? Ele plasmou, né, a sua culpa, todo o seu sentimento ali, sentimentos difíceis, né? Ele de alguma forma plasmou que seu perispírito ali ficou cego. E aí, diante desse momento todo que nós estamos vendo aqui, o que acontece? Essa transformação moral, essa entrega inquestionável, essa entrega sincera e verdadeira a Deus, a Jesus, né? Faz com que o seu perispírito assuma realmente a condição natural dele. Ele era um escolhido, um enviado do alto. Ele não foi, sempre vamos repetir aqui, era um apóstolo, um enviado. Não era um discípulo, era um espírito já preparado. Então ele assume ali, de fato, a sua condição, né? E essas escamas ali ele consegue dar sutileza ao seu perispírito na região dos olhos, e é isso que ele está dizendo aqui, olha. Como se entrassem em jogo forças poderosas e invisíveis, sentiu que das pálpebras doridas caíam substâncias pesadas como escamas. Então é isso, né? Que adensar digamos assim, é ficar mais pesado. Aqui é a sutileza do perispírito, é como se fosse uma limpeza do perispírito, de modo que cai essas pesadas escamas, né? À proporção que a vista lhe voltava, embebendo-se de luz. Lindo, né? Através da janela aberta, viu o céu claro de Damasco, experimentando indefinível ventura naquele oceano de claridades deslumbrantes. Acho que ele enxergou como nunca. Imagino que a visão dele aqui, meu Deus do céu, deve ter ficado 10 mil vezes mais potente do que o que sempre foi. A aragem da manhã, como perfume do sol, vinha banhar-lhe a fronte, traduzindo para o seu coração uma bênção de Deus. E ele diz: vejo, agora vejo, glória ao Redentor de minha alma, exclamava, estendendo os braços num transporte de gratidão e de amor. Ananias também não se conteve mais. Em face daquela prova inaudita da misericórdia de Jesus, o velho discípulo do Evangelho abraçou-se ao jovem de Tarso a chorar de reconhecimento a Deus pelos favores recebidos. Trêmulo de alegria, levantou-o em seus braços generosos, amparando-lhe a alma surpreendida e perturbada de júbilo. Que momento lindo, não, gente? E vamos imaginando esse momento. E ele diz assim: irmão Saulo, disse presuroso, esse é o nosso grande dia. Abracemo-nos na memória sacrossanta do Mestre que nos irmanou em seu grande amor. O convertido de Damasco não disse palavra. As lágrimas de gratidão sufocavam-no. Abraçando-se ao antigo pregador num gesto expressivo e mudo, fê-lo como se houvesse encontrado o pai dedicado e amoroso da sua nova existência. Por momentos ficaram mudos, maravilhados com a intervenção divina, como dois irmãos muito queridos que se houvessem reconciliado sob as vistas de Deus. E eu vou parar por aqui, porque o próximo capítulo, o próximo parágrafo é longo, então nós vamos deixar para começar na próxima semana. Então, assim, com esse momento mágico, essa grande reconciliação, mais outro ensinamento de Jesus aqui sendo vivenciado, né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Estamos aqui, acabamos de ver. Então, me despeço aqui, espero que estejam gostando. Vamos nos falando até a próxima semana. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos.